Garocast, o podcast repleto de fúria. Muito de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos. E pode vir, que a água tá quentinha. Caralho. Que creepy. Medo. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o André Galhardi dos Peregrinos Silenciosos. Vamos seguir nas estradas aí, ouvindo as histórias que a gente encontra na boleia do caminhão. Fala, galera. Pedro Nogueira aqui. E aperta o cinto porque tem muito chão pra cobrir. E o piloto sumiu. É só porque eu precisava dessa aí. Sejam bem-vindos, Nação Garou. Hoje, terça-feira de carnaval. A jornada umbral rumo aos reinos da Wyrm foi impossibilitada. Ainda assim, estamos aqui. Quer dizer, justamente por isso estamos aqui para vocês. E dessa vez para uma notícia muito especial, que condiz então com o texto desse nosso Garocast especial, que é para falar do mais novo lançamento do Nação Garou, o livro Rios Profundos. Então hoje nós vamos falar a respeito do livro, do processo criativo, do que ele se trata, enfim, de todos os detalhes a respeito dele, e é por isso que nós estamos aqui com o André e com o Pedro. E é isso, nesse momento aí que vocês estão vendo, vocês já sabem que o livro foi lançado pela Storytellers Vault, mas a gente vai então percorrer toda essa jornada, toda essa estrada, para falar a respeito do nosso mais novo lançamento, Rios Profundos. Então, hoje não tem assembleia, hoje não tem porra nenhuma, vamos só pular aqui na água e vamos lá. Caras, para começar pra gente falar a respeito dos Rios Profundos, o que é? Vai lá, o que são os Rios Profundos e o que é o livro Os Rios Profundos? Um livro de aventura. Assim como Pontes Queimadas, o Rios Profundos é uma aventura que pode ser jogada isoladamente no cenário do Brasil, ou então como uma sequência a justamente essa aventura, Pontes Queimadas. Então, a gente estabeleceu... Na verdade, isso foi uma ideia que surgiu do André e eu embarquei, que é a ideia de fazer uma mega crônica, composta de várias aventuras. A gente já tinha mais ou menos essa ideia anteriormente, só que o André veio com o tema, né, de caminhos do Brasil. Então, com Pontes Queimadas e agora com Rios Profundos, a gente tem essa mega crônica de conhecer o Brasil em todas as suas facetas e locais. Eu não sei se isso é spoiler demais, mas assim, pra quem viu o Pontes Queimadas, tô na pira que assim, tipo, o Titanic que afundou não é spoiler. Começa em Minas, o Pontes Queimadas, em Minas Gerais, mas o grande rolê do Pontes Queimadas acontece na Amazônia, que é o que vem muito da White Wolf, do Rage Across Amazon, e agora no Rios Profundos a gente continua essa mega crônica, né, Caminhos do Brasil, mas a gente começa com essa visão de, então, vamos sair da Amazônia, vamos pro resto do Brasil, vamos ver o que acontece pros garous nos outros locais e como eles transitam, né, daquele cenário da Amazônia já criado na década de 90 e que a gente que rolou mais trabalho agora atualmente com Pontes Queimadas e o Brasil em Fúria, e como a gente vai fazer essa transição para qualquer jogador brasileiro em qualquer lugar do Brasil se sentir em casa no jogo. A gente, inclusive, desde o início, a gente tinha uma proposta de ter um momento durante a aventura que fosse dedicado à adaptação do cenário em que os jogadores vivem, né, moram, ou então que eles gostariam de ver inserido no universo de lobisomem do Brasil em Fúria. Hoje eu tô de fato de Jô Soares aqui, porque eu não participo, né, do Rios Profundos, então finalmente agora tem um livro do Nação Garou que eu não tô aí, tipo, graças a Deus, beleza, depois de anos, então tá beleza, tô achando ótimo. Tipo, o livro, ele é, indiscutivelmente, o livro ele é tanto do Pedro quanto do André, né, e eu tava lá pra fazer, tipo assim, não, então beleza, vamos colocar isso dentro do padrão do Nação Garou, e aí a gente lança tudo aí. Então a minha função, ela era mais nesse sentido. Então, tipo, eu não participei do processo criativo e tal, nada do tipo, então nada disso eu sei.
E então tô achando, inclusive, interessante saber. Eu sei que tem uma história de uma reunião que vocês ficaram até 4 horas da manhã, enfim, qualquer coisa assim do tipo, eu não lembro. Eu sei disso um pouco por cima dos assuntos. De onde que vem a ideia, então, do Rios Profundos? Tem algumas coisas que tem que ser mencionadas antes do evento das 4 horas da manhã. Que é o seguinte, eu estava narrando uma aventura aqui no Discord da Nação Garou, que era situada no Brasil já, e eu estava explorando algumas ideias que eu queria futuramente usar em publicações. Eu não sabia ainda que formato essas ideias iam tomar. Estava só experimentando, né? Tem até algumas pessoas que estão ouvindo aqui que jogaram essa aventura, que era do Mato Grosso. E o André, ele, depois de ler o Pontes Queimadas, narrou para algumas das pessoas que também estão ouvindo agora. E eu ouvi algumas dessas sessões e achei muito bacana. Isso eu menciono no final do Rios Profundos, que eu tive a impressão que o André pegou o que a gente tinha escrito no Pontes Queimadas, Chocos, e incrementou mais. Deixou melhor do que a gente tinha colocado no papel. E aí eu pensei, caramba, se algum dia surgir uma oportunidade de produzir alguma coisa com o André, eu acho que seria legal. E nesse mesmo tempo aí que eu estava narrando, que ele estava narrando Pontes Queimadas, nós estávamos jogando as aventuras de Changeling narrada pelo Corvinho. Então você vê que para estar tendo tempo para rolar 3 meses só podia ser na pandemia mesmo, né? Não, na época, o Pedro falou umas 3 mesas, eu acho que nessa época mesmo a gente tava jogando umas 9, assim, a gente tava, tipo, ápice de pandemia, ápice do retorno à adolescência. Verdade. De, tipo, caraca, a gente pode jogar 24 horas por dia RPG, a gente tava pirando o tempo inteiro junto, conversando e jogando, enfim. Tava rolando muito RPG de vários tipos diferentes, eu acho que isso ajudou a fomentar a imaginação. E, como eu disse, eu tinha ouvido o André narrar o Pontes Queimadas, eu vi como ele deu uma expandida nos conceitos que a gente apresentou. E aí, depois de uma sessão de Changeling narrada pelo Corvinho, a gente, ainda muito na pilha do jogo, a gente continuou conversando, madrugada dentro. E aí fomos falando sobre aventura, sobre Pontes Queimadas, sobre, enfim, publicações da Nação Garou. E nesse dia a gente praticamente criou tudo, a aventura inteira. Claro, não escrevemos nem nada, mas a gente definiu todos os passos da aventura. Uma coisa ou outra foi surgindo durante a escrita de fato, mas tudo que precisava para a aventura funcionar, a gente pensou naquele dia, né, André? A gente entrou numa pira, a gente ficou altas horas conversando. A história foi isso que o Pedro falou, tipo, a gente tinha entrado aqui na Nação, logo que começou a pandemia, aí eu li o Brasil em Fúria, me apaixonei, porque era uma coisa que eu tava há muitos anos pensando e tentando fazer, como é que são esses garous, esses caras aqui no Brasil, o cenário não é feito pra isso. E aí eu li, eu falei, cara, eles acharam o caminho ali. E aí me apaixonei, e aí saiu Pontos Queimadas, eu já tava aqui na Nação, tava jogando com Corvo, tinha jogado com Chocos, fiz meus combos, ganhei preconceitos todos que vocês têm em relação à minha combo e tal, quebrei o sistema. E aí saiu Pontos Queimadas. Eu, assim, pela White Wolf, tipo, eu tenho... Não sou Chocos, mas eu tenho a minha coleção aqui. E eu nunca fui muito fã dessas aventuras. E aí saiu Pontos Queimadas, eu tava envolvido aqui, né, na Nação. Falei, cara, comprei, comecei a ler. E eu falei assim, vou ler o início. E eu leio um pouco hoje, um pouco amanhã. O que rolou no Pontos Queimados foi o seguinte, eu li o conto do Pedro, da Ayana. Quem não leu, leia. Esse conto é de arrepiar. Do Pontos Queimadas, é surreal. E eu falei, mano, e aí de repente amanheceu, eu tinha acabado de ler o livro. E eu não gosto de ler em PDF, eu não gosto de nada dessas coisas de RPG digital, não gostava, né? Agora eu tô há 1 ano aqui. Aí eu li tudo, no dia seguinte eu falei, galera, vou narrar isso. Abri a mesa, aí entrou Bibis, Curiosidade, essa galera, o Arden. Narrei e, foi muito legal a mesa. Tipo, a gente demorou umas 10, 20 sessões, sei lá, me corrijam aí quem tá no chat. E aí eu falei, vamos continuar essa campanha, esse jogo. Mas eu tava na pira de, tipo, tô narrando Pontos Queimadas, tô narrando Brasil em Fúria. E aí eu falei, cara, não adianta só inventar, vamos seguir no cenário.
Aí enchi o saco do Pedro, tipo, cara, mas a gente precisa ter uma continuação, precisa ter uma continuação. E aí foi nessa madrugada, depois de um Changeling do Corvo, que por sinal é incrível, ouçam, a gente ficou batendo papo e, cara, em uma noite saiu o plot, inclusive dando respostas pro Brasil em Fúria que estavam em aberto, que não vamos dar aqui, precisa seguir todo o metaplot do Brasil em Fúria, mas a gente falou, cara, eu, como leitor antes, tinha umas perguntas, o que aconteceu com tal personagem? O que tal espírito faz? Da onde surgiu tal coisa? E aí a gente conversando, essas ideias surgiram, o plot do Rios Profundos, que é uma continuação do Pontos Queimadas, mas também pode ser uma aventura, que isso foi, a gente pensou, né? O cara não jogou ou não leu Pontos Queimadas, então a gente teve um cuidado de fazer como uma continuação. Tem muito material, mas é muito legal também se for um primeiro jogo nesse cenário brasileiro, da Nação Garou. Sim. E aí nessa conversa saiu esse primeiro plot. Tipo, entendemos a linha. E aí depois foram várias outras madrugadas, eu e Pedro, passando café às 4 da manhã, entendendo qual é esse caminho de levar os Garous da Amazônia para o resto do Brasil. Esse processo todo aí, isso foi quanto tempo mais ou menos que vocês tomaram isso aí? Porque quando a parada chegou nas minhas mãos, salvo engano, o arquivo já chegou pronto. Foi uma coisa assim, o Pedro falou comigo. Eu e o André criamos uma crônica e ela tá aqui e me mandou o arquivo. Que hoje, oficialmente, dentro do Nação Garou, o Pedro é o responsável pelo universo do Brasil em Fúria. Então, toma, Pedro, isso é seu, faça o que você quiser, toca essa porra aí, vamos lá. Então, o Pedro chegou lá e falou, a crônica tá aqui. Eu falei, beleza, então, agora, salvo engano, quando chegou na minha mão, isso já estava tudo pronto, já estava escrito. Acho que foi um mês a escrita do livro inteiro. É claro que depois teve muito ajuste a ser feito, ficha a ser criada e refeita, coisa do tipo, né? As fichas foram foda porque o André cria as fichas, aí os caras não iam conseguir matar ninguém, né? Apareceu ali o guardinha da fronteira, mas aí o cara, ele rola 17 dados pra poder te dar um soco. Aí eu falei, calma, André, isso aqui... O combo do Peregrino é sinistro mesmo. Não, chega lá o guardinha da aduana, o cara tem qualidade de defeito, tá ligado? Tipo assim, moço, pra que essa porra? Me ajuda aí. Bem por aí mesmo, André. Foi mal. Eu só tô incentivando o player a montar ficha. Mas aí eu acho que escrever a história e colocar todos os pingos nos is da narrativa foi um mês, se pá menos, talvez 3 semanas. Porque, e isso é até interessante ser mencionado, né? No ano passado a gente estava já falando sobre as publicações futuras do Brasil em Fúria. Na verdade, até mais tempo do que isso, eu acho. A gente vinha falando sobre o livro de Metamorfos, né? Que a gente chamava de Feras Feridas e depois a gente revelou que o verdadeiro nome é Sangue Nativo. Esse livro tá feito, ele vai sair também, não daqui a pouco tempo, mas a ideia do Rios Profundos, ela veio tão rápido, tão pronta, tão redonda e de forma tão disruptiva que eu tive que falar assim, bom, agora a gente vai pausar isso aqui para lançar essa aventura porque a gente escreveu ela muito rápido. Então eu achei que ficar sentado em cima da ideia durante muito tempo podia ser prejudicial. Até para empolgação e para deixar as coisas frescas na hora de editar também, né? Porque foi um livro que furou a fila, né? Furou a fila, exato. Digo, de uma forma que ele sequer estava na fila porque ele não existia na programação. Exatamente. Mas aí foi tão, assim, um lampejo mesmo de sorte e criatividade. Aquele lance que eu e você também fazemos, Choco, sabe? Que a gente chama de magia negra, de sentar e vomitar ideias perfeitas rapidão, assim, do nada. Voodoo Magic, fucking Voodoo Magic, mano. Pois é, aí rolou aí com o André também. E eu acho que a gente conseguiu dar umas respostas que já existiam, mas que não estavam explícitas no Brasil em Fúria, que eram pontas soltas para a galera narrar. Então acho que a gente pegou algumas dessas pontas e puxou, né, para fazer uma aventura. E eu não vou dar as respostas aqui, obviamente, espero que todo mundo compre, leia e jogue, mas eu posso mencionar quais são algumas das respostas que a gente deu. Não vou dizer qual é a resposta, né? Então, por exemplo,
Em Rios Profundos a gente aborda o que é, ou quem que ataca e destrói as pontes de lua. A gente também expande a corte dos presos de prata, que era mencionada com a Casa da Coroa Austral, com a seita da realeza selvagem, a rivalidade que existe entre as duas. A gente expande isso apresentando o caerne, os personagens, né, os NPCs, as relações entre eles, até fetiche a gente coloca. Então a gente tentou fazer um trabalho de mesclar a aventura com expansão do cenário. Do mesmo jeito que a gente fez em Pontes Queimadas, ao trazer Vera Cruz como parte do cenário, mas também como instrumento para qualquer outro jogo, a gente fez isso no Rios Profundos também. Então aqui tem alguns elementos que eles servem para qualquer aventura situada no Brasil. Seja por conta dos Presos de Prata, seja por conta das localidades, dos rituais e também da Númina que foi criada. Eu acho isso que eu pedi de furar fila. Eu sabia que o Pedro estava escrevendo o Sangue Nativo e ele me mandou alguns trechos, eu li, a gente conversou, dei minha opinião externa. E aí quando eu tinha, era isso, eu tinha a leitura do Brasil, eu queria narrar nele, narrar o Pontes Queimadas e saber o que estava vindo no Sangue Nativo. E o Rios Profundos, eu acho que ele vem numa pegada mesmo, então esse cenário é vivo. O início, né, tudo foi escrito pelo Chocos e pelo Pedro, e só que a gente leu, eu li, um monte de gente aqui da nação leu, e acho que o RPG é muito isso, né, nossa imaginação começou a criar. E aí o Rios Profundos ele vem criando uma vida, resolvendo pontas soltas, deixando outras, apresentando novos personagens. Isso que o Pedro falou, a gente dá várias respostas do cenário, que nós não vamos falar das respostas, o legal é falar quais as perguntas que a gente dá. E aí é isso, a gente fala dos Presos de Prata. E no Brasil em Fúria, a gente fala, tá escrito, tem duas casas brigando pela liderança aqui. Agora a gente sabe quais são essas duas casas. Inclusive a gente sabe quem são os líderes. Temos nomes para esses, entre aspas, reis dos Presos de Prata no Brasil. E aí eu acho que é bem legal isso, que como ele furfila, ele traz uma vida para as pessoas olharem o megaplot, e não só o megaplot, os microplots do cenário, que já são apresentados no Brasil em Fúria, eles ganham um pouco mais de colorido, para cada narrador, cada grupo de jogadores poder brincar com esses personagens, mais personagens assinaturas, ou ignorar completamente eles também, isso é super possível, mas brincar dentro de todo esse contexto dos Garous aqui no Brasil. Nesse processo de escrita e tal, nesse um mês aí então que vocês foram desenvolvendo, vocês enxergam assim, sei lá, uma inspiração, vocês tiveram o tipo de influência que vocês trouxeram para o texto e para o cenário e para a aventura? Teve uma coisa que surgiu durante a escrita que não estava no nosso planejamento original, que foi até engraçado, porque eu falei assim, caralho, André, eu tive uma ideia, fica online aí. Aí ele ficou me assistindo escrever, saca? E aí eu perguntei no final, e aí, o que você acha? Ele falou assim, velho, perfeito, que é uma substituição de caminhos, uma vez que os Garou no Brasil têm o desfalque com a perda das pontes de lua, eu escrevi assim meio que num lampejo, né, de inspiração, uma outra possibilidade. E agora, essa outra possibilidade é parte fundamental do jogo. Só que na nossa primeira ideia, na madrugada que a gente ficou conversando, essa outra opção de caminhos não existia ainda. Lembra disso, André? Eu lembro. Isso foi um negócio que para mim foi muito significativo. Porque é isso, essa questão das perguntas que a gente trouxe as respostas e tal. Nessa primeira madrugada a gente levantou as perguntas. E nem todas a gente respondeu, mas a gente decidiu que a gente precisava responder. Que a gente precisava dar uma luz para quem lesse, né?
E a gente começou escrevendo no Word, cada um no seu, e aí mandava os arquivos, até que o momento que a gente jogou para um Drive isso. E aí, aquela coisinha... Bom, quem não me conhece, eu vou falar, pra mim, tecnologia é uma coisa muito mágica e louca, né? Tipo, daí aparecia assim, quem não sabe, eu não sei mudar o meu endereço do iFood. Então... E toda hora o Choco faz uma call comigo pra me ensinar a fazer alguma coisa com algum tipo de arquivo. É muito louco. No Drive, vocês devem saber, tem um bagulhinho que fica aparecendo a corzinha lá da pessoa escrevendo. E aí eu tava lá, tipo, teve um dia que eu tava tava escrevendo em um dos caernes do Brasil, que a gente descreve com mais detalhes. Depois eu acho que a gente podia falar desses caernes. E aí eu tava escrevendo, no meio de uma frase apareceu lá um coisinho rosa ou verde, não lembro, tipo... Pedro está escrevendo. E aí ele começa a escrever na mesma frase que eu estava escrevendo. E aí a gente vai completando, tipo, uma frase do outro sem estar mais conversando. A gente já sabia o plot, a gente já sabia a história que a gente queria... Eu nem digo que é a história que a gente queria contar, porque como é um livro de aventura, é uma ideia de como contar uma história, o que a gente escreveu. Não é uma história contada, porque quem vai contar é quem vai jogar. Então, a gente já sabia a história que a gente queria incentivar as pessoas a contarem, e aí um começava a escrever as frases do outro, e aí foi nesse momento que o Pedro, uma das perguntas era, cara, Brasil em Fúria fala que as pontes estão sendo atacadas. Pontes queimadas, quem leu sabe o que está acontecendo com as pontes. E foi uma coisa que eu perguntei pro Pedro, eu falei, mano, tô lendo essas coisas, o que aconteceu com as pontes? E aí, de repente, eu vi o coisinho, o link lá, os caracteres rosas ou verdes do Pedro, explicando o que tinha acontecido com isso, que era uma resposta que a gente não tinha. E, cara, gente, é uma solução que eu trouxe muito genial, muito boa. Tipo, vocês precisam ver. E dá pra infinitas histórias, infinitos momentos de diversão com essa solução do que aconteceu com as pontes que foram queimadas. E tem uma coisa também que vai ser perceptível pelo conto de abertura do Rios Profundos, é que ele continua aquela história que envolve a Iane, etc. Só que agora a gente se afasta um pouco dela e foca no outro personagem que já apareceu, que é o Cria de Fenris, chamado Ezequiel, Fúria das Almas Perdidas. Um personagem que foi criado pelo Dentinho, e que ele vem para o Rios Profundos com um impacto grande, ele tem uma participação bem crucial no jogo, e eu acho que, dessa vez, o conto de abertura e a aventura eles estão ainda mais integrados. Acho que no caso do Pontes Queimadas existia essa integração, sim, só que ele era mais temático e mais sobre o cenário do que sobre os personagens. E agora a gente tem um NPC mesmo digamos assim, do Universo em Fúria, trocando ideia com os jogadores. As pessoas que acompanham no Face, no Discord, eu normalmente faço bullying com os crias, e ele que é o Fúria das Almas Perdidas. É um cria, não criaron, e eu acho esse personagem que aparece no conto e vai desenvolvendo na aventura. Pra galera que gosta dos crias, acompanhem ele, que ele é foda. Não, criaram. Uma pergunta sobre essa coisa de influência. Tem uma pergunta aqui do Adriano Aragão, que está ouvindo a live aqui. Ele disse que tem uma pergunta para os autores. Vocês conhecem as perspectivas anticolonial ou decolonial? E se sim, elas influenciaram essa obra? Eu não sei exatamente como responder essa pergunta, porque eu não tenho certeza se os termos aí estão se referindo, se é algum conceito de algum autor ou de alguma, sei lá, alguma escola do pensamento, mas eu acho que dá para fazer umas inferências, né? Anticolonial, sim, eu acho que a gente pode dizer que o Brasil em Fúria, ao abordar o genocídio e a escravidão como dois dos três maiores malditos, né, espíritos do mal a assolar o Brasil, a gente desde o início estava pensando em tratar essas mazelas históricas do colonialismo na perspectiva espiritual. E isso continua no Pontes Queimadas, especialmente lá no cenário de Veracruz e no Rios Profundos também. Tudo continua. Mas assim, voltando, eu não tenho certeza se existe alguma nuance sobre esses conceitos aí que sejam mais específicas, e só estou fazendo uma inferência pelo nome mesmo. E aí, então, Adriano, qualquer coisa você manda aqui pra gente. Desculpa, se tiver alguma coisa para apontar, a gente pode comentar.
Por tudo isso, essa pergunta, o que eu penso assim, tipo, eu acho que a gente considera sim essas questões. Elas são questões históricas de extrema importância e formas de olhar a história do nosso país e do nosso povo. Mas a gente não está escrevendo um livro de história, então a gente não desenvolve e explica elas. Mas a gente, considerando os processos, né, de colonização e que o país passou, a gente dá um olhar plural para a situação atual. A gente joga... O jogo, ele é Lobisomem ao Apocalipse, então ele se passa hoje em dia. Então, a discussão não está no colonialismo ou anticolonialismo, mas, assim, como é que os nossos povos, multipovos que ainda são o povo brasileiro atualmente, veem cada momento, cada questão atual. Então, a gente não o jogo, ele não vai para o passado ainda, porque teremos jogos que vão para o passado, mas esse jogo ele é atual, colocando críticas e questionamentos sem dar uma resposta. Na verdade, quem vai dar a resposta são os jogadores e o leitor, de como lidar com as situações e as questões atuais de cada local e cada povo que está envolvido. Falei um monte e não falei nada. Mas eu acho que dá pra mencionar o seguinte: em vez de ficar lutando contra o colonizador, vamos dizer assim, a gente expõe todas as mazelas de forma temática no jogo. Existe a possibilidade de você lidar com isso diretamente ou não. Mas o que nós consideramos que mais enriquece a mesa e a perspectiva dos jogadores é trazer pluralidade, ao invés de ficar focando no enfrentamento. Então, por exemplo, quando a gente decidiu fazer um jogo que é uma viagem pelo Brasil, a gente começou a pensar em afastar do mundo espiritual, justamente para a gente, digamos assim, colocar o pé no chão, mesmo que seja através de um RPG. Colocar o pé no chão de lidar com os parentes, com as situações mais mundanas, e como que a corrupção da Wyrm chega também no cotidiano, no dia a dia. E outra coisa que eu acho que particularmente, eu acho que é a cereja no bolo desse livro, é a questão da Númina. Eu acho que a Númina dos Orixás, que eu criei para esse jogo, na verdade eu já tinha criado, mas ele encaixou perfeitamente nesse jogo, ela faz justamente isso. Ela dá uma representatividade numa coisa linda e maravilhosa, que é a cultura dos orixás, sem precisar ficar falando sempre sobre o passado. A gente pode ilustrar onde não havia ilustração, trazer uma diversão para temas que nunca eram abordados, sem ficar metendo o dedo na ferida toda hora. Fez algum sentido? Acho que sim, né? Tem que ver para quem perguntou, né? Então... Bem, falando então, já que você citou a respeito da Númina, desde da primeira concepção do nosso livro lá do Brasil em Fúria, aqui do Nação Garou, a gente teve a ideia de que a cada livro que nós fizéssemos, nós sempre traríamos algo novo para o leitor. E esse novo não bastaria ser tipo assim, tem aqui uma aventura. Não, se a gente vai fazer uma aventura, o que a gente vai ter ali de extra no apêndice? Que o cara ele vai poder usar isso fora daquela aventura. Ou se tem um cenário aqui, sei lá, qualquer coisa, o que o cara vai poder usar fora? Então, lá no Pontes Queimadas mesmo, a gente fez não só o Reino de Vera Cruz, mas também a combate em Warg lá, né, pro combate Sim. em massa. E, enfim, nós tínhamos essa ideia e fomos, não, olha, em tal livro dá para fazer isso, em tal dá para fazer aquilo, por aí vai. E aí, nos Rios Profundos, o que temos de novo, né, então vou importar essa informação para usar o que é que tem de novo para o cara usar em qualquer cenário completamente distoante da aventura. Tem a Númina, né, a Númina dos Orixás. Essa é uma questão que eu acho que é legal expandir aqui. Desde o Brasil em Fúria, algumas pessoas ficavam perguntando assim, ô Pedro, por que não colocou lá um totem um totem de Oxalá, um totem de Exu, uma coisa para trazer a representatividade afro-brasileira? E eu lutava com a resposta porque eu senti que existia alguma inadequação em colocar os orixás como totem naquele período, mas eu não sabia responder. E eu acho que agora eu consigo responder melhor, que é o seguinte:
eu acho que não cabe que uma entidade que é cultuada por sei lá quantos milhões de pessoas seja colocada no jogo, a não ser que eu faça isso com todas as entidades de religiões pelo mundo. Então, eu achava que ia ser muito instrumentalizar a entidade Oxalá, por exemplo, no jogo, se eu não fizesse a mesma coisa com, sei lá, com Buda e por aí vai. Então, eu ficava lutando contra essa sensação de é interessante fazer a representação, mas eu também acho que se eu fizer nesse local ia ser errado. E aí eu percebi que funcionaria muito bem se essas entidades, os orixás, elas não tivessem ligadas aos lobisomens, ou aos magos, ou a qualquer criatura sobrenatural do mundo. Porque existe no mundo das trevas a qualidade fé verdadeira, que é uma númina. E a fé verdadeira, normalmente, ela é representada mais de uma perspectiva cristã. Eu tenho certeza que em algum livro da White Wolf eles devem dar nisso, mas a gente sabe que originalmente ela foi pensada como um poder de afastar vampiro. Então vem daquela tradição cristã. E aí eu pensei, poxa, Númina é um caminho interessante para a gente colocar os orixás, porque já tem a fé verdadeira por um lado, e por outro, não é um método de dar poder a uma criatura que já tem poder. Lobisomem já é super poderoso, já pode fazer barganha com o espírito, enfim, já é um paladino da justiça. E aí você dá essa capacidade para o Garou, mas não dá para o ser humano, me parecia errado. E aí eu pensei, bom, no meu cenário, os orixás são um acesso espiritual exclusivo dos humanos. Então a gente fez essas núminas aí. Eu contei com a ajuda de muita gente, porque não é da minha cultura. Acabei me apaixonando pelo negócio, mas o Paçoca me ajudou, o Quindim, várias pessoas foram me contribuindo. O Gelo também, que está sumido aqui do Discord, mas eu consultei com ele, e aí a gente conseguiu elaborar 20 orixás para serem utilizados como uma maneira de dar ao seu ser humano no universo de lobisomem um poder espiritual. Númina, então, aí, a respeito dos orixás, ficou bem bacana. Foi o tanto de orixá, eu não entendo nada daquele negócio, e aí editando aquele editando o texto todo, aí aparecia o tanto de nome, eu falei, não, beleza, isso aqui, é isso aí, tá bom. Vamos que vamos, em frente. Como eu também não entendo quase nada, e fui aprendendo, conforme fui escrevendo, eu vi a necessidade de fazer a coisa bem categorizada, assim, sabe? Colocar vários parâmetros que eu tinha que responder para todos os orixás, de maneira a responder algumas dúvidas que eu tinha, para não escrever sobre algo que eu não entenda, né? Então, então isso vai para o jogo também. Quando o leitor se deparar lá com o texto, ele vai ver que para todos os orixás você vai ter algumas categorias com algumas informações ali respondidas, todos têm o mesmo custo, os mesmos tipos de benefício, e também eu acho que é importante mencionar que eu tive que tomar algumas liberdades. Eu não sei nada da Umbanda, sei nada do Candomblé, muito menos das outras religiões menos prevalentes no Brasil, mas eu achava que precisava usar essa ideia, né? Precisava fazer essa representação, ainda que fosse de forma adaptada, de forma a fazer concessões. Então, por exemplo, na Umbanda, se eu não me engano, eles reconhecem 7 ou 9 orixás. Eu acho que é isso. O Candomblé já reconhece mais, certo? E existem umas diferenças ali de interpretação entre um ou outro. E aí, se você for para a África, tá assim, na casa das centenas de orixás. Então eu falei, bom, eu tenho que fazer umas concessões aqui, e eu me concentrei naqueles que eu consegui perceber que existe alguma representação no Brasil. Então, claro que vai ter coisa faltando. E é claro que vai ter coisa que, dependendo da sua perspectiva religiosa, vai estar um pouco errada. Mas é uma adaptação. E da mesma forma que eu adaptei para escrever, o jogador está livre para adaptar de acordo com seu paradigma religioso ou sua prática espiritual. Nesse processo de estudo
não tenho, acho que nada além do que o Pedro falou aí. Mas teve um processo muito legal que foi justamente isso das pessoas que estão mais próximas da cultura, da crença. No meu caso foi mais o Paçoca e o Rudão, que falaram bastante, a gente trocou. Eu e o Pedro, a gente falou muito o tempo inteiro, tipo, isso aqui, vi tal. É algo muito lindo e muito rico da cultura brasileira, que vem ao mesmo tempo de muitos povos. É claro que alguns lugares vão ter incoerências, algum lugar fala alguma coisa. Foi uma coisa que o Pedro falou que eu achei muito legal, que assim, vamos falar ouvindo pessoas que têm o que falar, né, sobre o assunto, e mesmo faltando ou sendo diferente de alguém, dá o espaço para isso ser discutido e mudado da forma que for mais confortável para cada um, ou para a crença de cada um, se alguém quiser usar, ou de quem não é da crença, gerar uma curiosidade, falar, deixa eu estudar isso e ver o que acontece aqui, quais são as crenças que existem no Brasil. E essa troca para escrever os orixás foi muito legal, assim, tipo, a gente aprendeu muita coisa, isso ficou... A escrita estava mais na mão do Pedro dessa parte, mas eu acompanhei os debates, até foi aberto um canal aqui no Discord para o pessoal todo, e foi muito engrandecedor, assim, aprender e ouvir muito. E no Rios Profundos, já que a gente está falando dele, é uma parte muito legal, e uma das cenas que, na minha opinião, hoje, até o Pedro comentou em algum momento mais cedo, quando a gente estava conversando do momento que ele acha mais legal do livro. Um dos momentos que eu acho mais legais do livro é quando aparece o parente que atua com esse Númia dos orixás, que é muito bonito, é muito legal, é muito incrível. O legal, no final das contas, é que no Rios Profundos a gente tem Rei Garou e parente, sabe? A gente tem Caerne de Presa de Prata e Estrada com Roedor de Osso. A gente tem Tupini Viking e Mãe de Santo, saca? Tem isso tudo no livro, sacou? E eu acho que a gente fez de maneira a casar e nada ficar distoante. Até o Tupini Viking você vai gostar. Mas é isso que o Pedro falou, é muito legal, que é muito Caminhos do Brasil e o Rios Profundos, que é sair da Amazônia. O que tem aqui? A gente tem os reis e a gente tem os roedores de ossos, a gente tem os Tupini Vikings e a gente tem os pais de santo e as mães de santo. A gente tem estrada e a gente tem parques super ecológicos e só selvagens. E o Rios Profundos vai levar os narradores e os jogadores por essa viagem nos caminhos que a gente tem aqui, que são gigantescos, muito maiores do que só a Amazônia, ou só o Rio de Janeiro, ou só São Paulo. Enfim, são longos caminhos. Então, pegando aí um gancho aí nesses caminhos, se o Pontos Queimadas sai do Caerne, aqui de Minas, e ele vai para a Amazônia, que é onde o jogo de fato... É onde o jogo se passa, boa parte dele. Aí, então, em Rios Profundos, vocês saem da Amazônia para percorrer, então, os caminhos do Brasil, como vocês mesmo apontaram, né? Eu estou assumindo, já que vocês estão falando a respeito dos presos de prata, então nós temos ali uma região ali do Rio de Janeiro e do Paraná que ela vai ser abarcada de uma maneira ou de outra. E vocês mencionaram também que isso faz parte de uma mega crônica. Esses caminhos do Brasil, e vocês já disseram também que isso tem mais coisa para vir. Então, Rios Profundos é parte, ela não termina a mega crônica que começa em Pontes Queimadas, correto? Então, ela pode ser jogada isoladamente, mas se Sim. a gente for considerar a mega crônica, ela realmente é parte de uma mega história. Ela não é apenas uma saga, certo? Em alguns momentos pode ser que etapas da aventura pareçam mais distantes de outros, mas só que do jeito que eu tô projetando, tudo se amarra no final. Certo. E aí agora, então, a próxima pergunta é, esses caminhos do Brasil, então, depois dos traçados e percorridos em Rios Profundos, eles vão para onde? Bom, spoiler, mas a gente vai para o Nordeste explorar vários dos locais que não são tão banhados por águas, né? Nas secas e no passado também.
Então a gente vai fazer uma viagem aí para outros períodos do Brasil. E logo menos chega São Paulo também, né? Então a gente vai sair esse Nordeste e uma parte do Sudeste a mais, assim. E esperamos ir mais para o Sul também, logo menos. E da mesma forma que a gente visitou em Pontes Queimadas reinos espirituais, vão ter visitas a outros reinos relativos ao Brasil também. E nem sempre vai ser tão bonitinho quanto em Veracruz. Beleza. Como é que ficou aí a coisa da arte? Eu sei que vocês estiveram em contato com vários artistas e que eu sei de cabeça tem o Gusta Johnson, tem o Skarma e o Trilha, não sei, agora eu não lembro se teve mais alguém, eu posso estar enganado, mas eu me lembro desses nomes. A capa é do Trilha do Vento, que já fez as outras duas capas, tanto do Pontes Queimadas quanto do Brasil em Fúria. Isso. E, enfim, como é que foi essa questão da arte aí? Só teve um artista que você esqueceu de citar, que tá nas artes também. Teve o Pedro, verdade. Nogueira, tal de Pedro Nogueira fez arte também com esse livro. Foi mal, Pedro. Não, de boa. Esqueci. Eu coloquei seu nome lá, mas eu esqueci mesmo. Não, mas quando você falou, eu tinha esquecido de mim também. É porque eu tô pensando assim, como é que foi aquela coisa de vocês falando com os artistas. E aí, enfim, o Pedro conversa com ele mesmo, sozinho, mas... Minha contribuição de ilustração foi limitada. Eu fiz um desenho e 2 glifos aí pro jogo. Cara, os artistas, assim, pra começar, são esses 3. O Skarma, o Gusta, eu não sei o nome certo, eu chamo ele de Rafael. Gusta. É Gustavo. Gustavo, né? Mas o Gusta e o Trilha, que é o Rafael, né? Sim. Cara, são umas artes ferradas. Eu acho que... Eu não sei, eu não fiz a conta, mas eu acho que é um dos livros que mais tem arte autoral. Sim. Assim. Do Nação Garou. Desde da capa, que é com aquarela, maravilhosa, até personagens únicos, novos, que vão permear esses novos caminhos das próximas aventuras, eles vão estar aparecendo. E o processo foi muito doido, foi bem doido, assim, porque era muita conversa, muito explicando, tentando não dar spoiler para eles também, porque eles também jogam a gente. Não sei, eu vou dar uma pausa e agora falar assim, sei lá, se vocês quiserem chamar o Skarma pra call, pra ele comentar o inferno. Deixa eu comentar antes, deixa eu só comentar antes, que aí a gente chama o Skarma. E eu e o Pedro enchendo o saco dele, que ele tá aqui, talvez seja bom, assim, um pouco de xingamento do Skarma no cast. Sempre bom, né? Antes de chamar o Skarma, eu só queria mencionar que é legal que os 3 têm estilos completamente diferentes, sabe? Mas que, de alguma forma, eles vão lá na essência do mundo das trevas, sabe? Então, tem o massa velho, tem. Mas só que também tem a elegância do mundo espiritual de lobisomem, entende? E você pode ver isso nas 3 artes de formas diferentes. O Skarma, eu acho que ele tem um traço sujão, assim, mais bruto, sabe? Que eu acho que é muito legal para dar o aspecto de terror do jogo. E o Trilha faz as capas aquareladas e tal, que é fantástica. Suja minha mãe, né, Skarma? Tá bom. Vou chamar você aqui pra comentar, então. Não precisa não, filhão, que eu me invoco das trevas pra vir falar mal de tu. Não, zoeiras à parte, eu concordo, assim, eu tenho um traço de menos finalizado, assim, um negócio menos... Eu não sei explicar porque eu não manjo muito de técnica de ilustração, né? Eu nunca estudei de maneira catedrática e ergonômica o assunto, então me falha um pouco saber descrever, né, com mais detalhes sobre isso. Mas realmente eu gostei muito não só de fazer as artes com vocês, mas principalmente das prompts que vocês me passaram, sabe? Ficava muito claro o que vocês queriam, vocês tinham uma ideia muito boa por os personagens em si, e de ter certas noções que vocês queriam passar com cada um deles. E, cara, das poucas vezes que eu trabalhei profissionalmente com ilustração assim, eu gostei demais mesmo, de poder participar desse projeto, porque dá pra ver que vocês têm um carinho muito grande, saca? Quando vocês estão fazendo o trampo. Isso é uma coisa que eu acho que falta um pouco, pelo menos na minha visão de outros trabalhos que eu peguei, saca? A galera que fazia um negócio menos
era menos apaixonada pelo que tava pedindo pra desenhar, era mais tipo, mano, faz aí que eu preciso vender, saca? Você tá vendo, né, André? Pro Scarma, o apaixonado é quando a gente fala, rejuvenesce o personagem aqui 3 anos, muda aqui a sobrancelha dele pra ele parecer mais irônico. Nossa, mano, na moral, eu não reclamei na hora, mas mentalmente eu tava mandando tomar no cu. Não, porque eu tinha imaginado o cara mais novo. Então me fala, velho. O mais legal foi assim, eu tava conversando com o Scarma, o Pedro tava conversando com o Scarma, não sei se o Chocos tava conversando com o Scarma. Um dia eu acordo, o Scarma montou um canal escrito Artes Rios Profundos e jogou todo mundo lá, tipo, vocês podem falar de uma vez só tudo pra mim? Não, eu não estava conversando com o Scarma, não. Eu estava conversando com o Scarma sobre qualquer outro assunto. Acho que, sei lá, mesa de interface zero, qualquer coisa do tipo assim. Aí com o Gustavo foi semelhante, ele fez um número menor de ilustrações, porque ele também fez para o Sangue Nativo. Então ele dividiu os esforços dele para os 2 livros, mas eu dei um briefing resumido para ele, porque eu acho que é legal também dar um espaço para o cara dar uma interpretação. É claro que, de vez em quando, a gente encontra umas situações que nem a do Scarma, que eu tive que falar assim, rejuvenesce o personagem aí, por favor. Mas foi bem interessante, porque o cara falou assim, me passa um briefing aí, eu falei com ele, no dia seguinte ele tinha umas 4 ou 5 opções de arte. E eu fiquei assim, caralho, como assim? E todas muito bonitas, então confiram. As artes são muito legais do Rios Profundos. Todas as artes estão muito bonitas. Quando eu falo confiram, não é apenas o livro, confiram a arte do Scarma, a arte do Trilha, a arte do Gustavo, porque todo mundo manda muito bem. Vão ter uns links aí na postagem. Inclusive, Pedro, vai ter arte minha pro Segnativo sim, tá? Opa, maravilha. Então tá aí, com a palavra o artista, né? Por que não? O arteiro, alguns diriam. Falou aí, pesado. Segue o Falou, cara. Então, com os processos do Rios Profundos, então, discutidos aqui e tal, o que deu mais trabalho? O que foi o pior de fazer? Ficha. Lidar com o Pedro. Cara, mas eu fiquei no pé do André mesmo. Eu tenho consciência disso. Mas acontece que eu não tô querendo negar nada do tipo. Não, mas eu acho que é justo, porque eu fiquei no seu pé. Mas só que é uma questão, eu acho que editorial, sabe? Porque em alguns momentos, quando eu tava escrevendo com o André, me parecia que ele estava escrevendo uma aventura só para ele narrar. E não uma aventura para outras pessoas narrarem. De forma que, quando a gente escreve para outros, tem que ter um grau de adaptabilidade maior. O jogo ele tem que ser mais esponjoso, de forma que o cara pode jogar a coisa que ele quiser ali dentro. Foi mais nesse sentido. Não era nem que eu discordava das ideias do André, é que eu achava que elas não cabiam para essa maior adaptabilidade. Né? Aí eu fiquei no pé, enchi o saco. Não, mas isso é muito real e foi um negócio que eu aprendi bem, assim. Nunca tinha escrito para outras pessoas, né? Eu narro e faço as minhas crônicas. Vinha já de uma continuidade do Pontos Queimadas, na hora de escrever Rios Profundos. E esse aprendizado de, tipo, calma, não sou eu narrando. Não é o meu jeito de falar, não é a trilha sonora que eu coloco na hora. Se não fosse o Pedro, eu teria colocado uma rubrica de, tipo, coloca na hora para os jogadores ouvirem. E foi um puto aprendizado de realmente, calma. Tô colocando, ou assim, tipo, a ficha do jogador é tal coisa, porque senão não roda. E foi muito isso, assim, e foi muito legal, porque eu trazia ideias já muito fechadas, tipo, então vai acontecer isso, tal personagem fala isso, tal. E aí vinha o Pedro, tipo, cara, não é você narrando. Mas não significa que a ideia era jogada no lixo, era, beleza, então a ideia vai rolar. Mas como a gente escreve ela para dar espaço para a criatividade dos outros grupos, não só do nosso, né? E isso foi um puto aprendizado nessa escrita, assim. Então eu brinco, tipo, foi difícil lidar com o Pedro, mas foi muito legal. Se por um lado eu tava com a tesoura, sabe, cortando as ideias do André no sentido de vamos reduzir a gordura para deixar aqui só o essencial para o narrador, ele também trouxe umas coisas que eu não teria colocado no jogo. Pelo menos eu não teria colocado com tanto detalhe. E eu explico. Ele trouxe a ideia de expandir realmente as seitas, como é feito, por exemplo, no Caern Places of Power.
Eu sabia que a gente ia passar pelos caernes em algum momento da aventura, mas a minha ideia era apresentar o caerne, um outro personagem, e deixar por isso mesmo. O André, ele entrou numa obsessão que, eu tive que aplaudir de pé, porque o cara fez pesquisa sobre a geografia dos locais, ele descreveu cada região da seita. Aí, né, a partir dos NPCs a gente foi testando determinadas rivalidades, determinadas relações, qual daqueles personagens que ele poderia continuar no jogo. Puxar o peixe pra mim, eu sou paulista, os 2 caernes principais que aparecem são dos Preços de Prata, e aí isso não é tanto spoiler porque tá no Brasil em Fúria, que é a Realeza Selvagem no Rio de Janeiro, na Serra dos Órgãos, no Dedo de Deus, e o Ninho da Árpia no Pico Paraná. E uma coisa que eu achei muito legal no livro, eu fui atrás e fiz as trilhas e escalei esses 2 lugares pra gente conhecer e realmente ter o material pra falar de como é que é o caerne. E eu aconselho quem quiser, conheçam esses lugares, dá pra andar, dá pra subir, dá pra vocês estarem nos pontos mais altos do Brasil. E eles são lindos e maravilhosos e são caernes mesmo, assim. É muito louco. Dito isso, eu tenho que fazer um disclaimer, porque ao contrário do André, eu tenho acesso à internet. Então, assim, gente, vocês também podem digitar o nome do parque e achar os picos e ver a foto e pronto, não precisa escalar, porque eu sou completamente contra esses programas de bicho grilo. Mas eu só precisava pontuar isso. Essa coisa, eu fui lá, leva um drone, tira uma foto e boas. Dá pra fazer isso também. Eu tô no meio do caminho entre vocês dois, porque eu acho a ideia de fazer a trilha muito... Escalada é uma parada que eu acho antinatural. O Gaia não nos criou pra andar em pedra. Então, é isso aí. Não sou bode montês, caralho. Não, mas é porque... Teve até uma briga, teve uma discussão na revisão do livro, que eu tinha colocado 2 testes de dificuldade 9 e mandaram colocar só um. E agora eu vou falar pra eles assim, tipo, vocês não foram, velho. São 2 testes, não é um só. Pra subir esses caras. Mas a história não é sobre subir a porra da escalada, caralho. Tá, beleza. Agora, aquela pergunta cretina que tem e tal, eu vou deixar pra falar do que vocês acham da maior qualidade depois, mas se tiver um defeito, onde é que vocês conseguem apontar? Tipo assim, puta, isso aqui ficou foda de fazer, sei lá, faltou página, a gente poderia ter feito isso de uma maneira maior, sei lá, tem alguma coisa, porque o livro já tá fechado, eu já editei, já diagramei, a gente não vai voltar atrás, André, para com isso. Mas, tipo... Hoje de manhã eu tava pedindo por uma nova revisão do livro. Hoje, o livro feito e pronto, o que você olha para trás e fala assim, acho que podia ter dado uma pincelada nisso. Tem alguma coisa que passa pela cabeça de vocês a esse respeito? Eu acho que assim, tem um momento no livro que os personagens vão viajar por estradas. A maior parte do jogo, na verdade, né? Tem muitas cenas, acho que são umas 13, 14 cenas opcionais para o narrador. E elas são estabelecidas num cenário que o narrador quiser. Isso eu acho uma qualidade nesse processo de aprendizado de a gente não tá forçando. Mas eu tenho uma sensação às vezes que, cara, eu podia ter falado, a gente ter colocado lugares mais como, tipo, então é na Transamazônica, o que rolou lá, o que tá acontecendo, como é que é o lugar e tal. Mas se o narrador quiser que eles não estejam passando pela Transamazônica, ele pode colocar eles em qualquer outra estrada, pode ser na Dutra. Então é uma vantagem de colocar em qualquer lugar, mas às vezes eu sinto uma falta de não ter dado um carinho especial a lugares que existem. Cara, o André falou exatamente o que eu ia dizer, mas é também o cerne principal da discussão que a gente teve ao fazer o livro. Que era isso, né? Eu e ele, quando a gente vai sentar pra escrever uma aventura, a gente vai decidir, o cara saiu da Amazônia, ele passou por Rondônia, depois ele foi no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. A gente vai criar o itinerário. Mas só que esse itinerário talvez não seja adequado às mesmas. Então, nesse período de viagem, que os personagens estão na estrada, que é um período grande,
ele é mais adaptável. A gente tem eventos que podem ocorrer em qualquer lugar. Então, se o cara não quer passar por esses estados que eu citei, o cara pode ir pelo Nordeste, ou então ele pode fazer um caminho inverso. Não tem problema. Todas essas adaptações são fáceis de serem feitas. Só que, assim como o André, eu olho para aquela parada, eu olho para aquela parte do texto e penso, bom, tá faltando coisa aqui, porque é o que eu vou narrar. Entendeu? Então é um conflito do Pedro narrador e o Pedro escritor. Acho que é a mesma coisa com o André. Como narrador, ele olha para aquele trecho e já vê outros elementos a colocarem ali. Mas como escritor, a gente tem que dar essa possibilidade para as mesas serem mais múltiplas mesmo, né? Diferentes. Mais soltas, é. Sim. Beleza, e aí agora, obviamente, a pergunta diametralmente oposta a essa, qual que na cabeça de vocês é a maior qualidade de Rios Profundos? Tanto quanto livro, quanto como crônica. Beleza. Como crônica, eu acho que é a resposta que a gente dá para os mistérios relacionados às pontes de lua, a relação dos espíritos da extinção e também a solução que os Garou encontram para substituir, né, esse desfalque. E como produto, como livro, eu acho que são os orixás. Eu acho que não é só um chamariz para o jogo. Não é só isso. Eu acho que, sem querer parecer pedante, tá? Mas eu acho que a gente está fazendo uma coisa importante em, sei lá, trazer para um jogo que muitas vezes é tóxico, porque RPG é complicado, né? Mas trazer para essas mesas discussões que não existiriam de outra forma. Entendeu? Colocar a possibilidade do pessoal olhar para os orixás, para essas outras culturas e pensar assim, caramba, isso é mais interessante do que eu imaginava. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu sabia que era legal, mas eu não sabia o quão legal era. Então, a partir do momento que o troço me tocou profundamente, eu me vi obrigado mesmo a dar um jeito de encaixar no jogo. Eu acho também que o jeito que eu consegui encaixar, ele não esbarra mais com aqueles problemas que eu tinha mencionado, de colocar como totem, eu acho que ia ser um equívoco. Então, é isso, né? Na aventura, eu acho que é a solução e as respostas, e no produto, os orixás. Na aventura, as respostas, eu concordo com o Pedro, mas eu colocaria num ponto maior assim, a vida do cenário. Tipo, o cenário do Brasil em Fúria começa a se tornar mais vivo, tem mais pontos, mais lugares, inclusive, apesar de muitas respostas, mais pontas soltas também, para a gente começar a seguir esses personagens, seguir essas trajetórias. E outro ponto que eu acho muito legal é justamente mostrar, eu senti, e eu acredito que o Pedro sentiu, na pesquisa para o livro, apesar de a gente ter feito muito rápido, ele, né, em um mês e pouco, a gente se debruçou, quarentena, a gente não estava saindo de casa, em o que acontece em outros lugares do Brasil que a gente não vive, ou representar lugares do Brasil que alguns jogadores vivem e nunca foram representados. Isso eu acho muito legal e importante, assim, que cria discussões e curiosidades para entender de onde vem, o que é, e é isso entre os orixás, né? Um jogador que nunca ouviu e nunca procurou os orixás, vai ver lá. E se ele se encantar pela mecânica, já é legal, porque ele pode procurar outras fontes disso. Tá certo. Então a gente tá chegando aqui aos finalmente da nossa live. Não, peraí. Essa pergunta, Chocos, desculpa te interromper, mas você editou o livro, você leu ele de cabo a rabo. Eu acho que você também tá em posição de dizer assim, qual é a coisa que você achou legal, que te chamou atenção, e qual é a coisa que você acha que também, sei lá, talvez pudesse ter ali mais músculos ali em volta daqueles ossos. Isso é que assim, o Chocos foi o primeiro leitor, né, que ele não esteve envolvido no processo criativo. Ele foi o primeiro
apreciador, vamos dizer assim, do processo, e isso é um feedback muito legal pra gente, que a gente não viu ainda. Na verdade, você sabe, porque eu fui o leitor e eu fui o primeiro a elogiar e a criticar o livro, que era o que eu fazia na revisão, falando, ó, tipo, porra, nada a ver essa parte aqui, essa parte ficou muito boa. Então, você sabe exatamente. Tudo que eu lembro é você reclamando de vírgula. Não, mas fugindo das minúcias, né? Como Sim, produto sim. final. Como produto final, eu entendo a necessidade de fazer uma crônica solta, de certa forma, mas parte da viagem, ela é muito solta, sabe? E aí agora vocês falando, existem as várias cenas, mas também ia ficar uma coisa muito maçante, né? Tanto que eu não entrei como uma interferência naquele sentido, porque eu tava vendo que aquilo ali, tipo assim, olha, não, isso aqui é assim mesmo. Pelo menos dentro da minha percepção. Aquilo, ele está do jeito que deveria ser, tá? A não ser que ela fosse mais railroaded, no sentido de, olha, você sai do ponto A e vai pro ponto B, e aí vão acontecer estas cenas, tá? Então, a ideia de dar opções ao narrador, ela é muito boa. O problema disso é que se você for fazer isso de uma forma muito robusta, ou ainda com muitas descrições ou coisas do tipo, você mata a necessidade de você dar muitas opções ao narrador. Você fala assim, ó, narrador, narra essa cena, essa e aquela, e pronto. Pra que você vai descrever 20 pra falar pra ele escolher 3? Você vai, tipo, descrever exaustivamente 20 cenas, sendo que ele só vai usar, sei lá, 3. Entendeu? Então não faz muito sentido. Então, E eu acho que viagem em jogo de RPG é uma coisa um pouco problemática, porque ou você vai ter a coisa do monstro errante, saca? Ou vão acontecer eventos isolados de alguma maneira conectadas ou não, mas para deixar a viagem interessante, ou você simplesmente vira pro cara e fala, beleza, você saiu do ponto A e você chegou no ponto B. E apaga aí suas rações pra viagem que você comeu. Saca? Porque aquela coisa que você fez. Porra, eu andei. Sei lá, eu tô indo de Ouro Preto pra Belo Horizonte. Narra aí pra mim. Beleza, show, que você vai fazer o quê? Uai, vou sair andando. Acabou, velho. Posso comentar Saca? isso que você falou? De certa forma. Deixa eu só comentar aqui. Eu achei que você falou muito claramente uma coisa que pode ser realmente a fraqueza do livro, mas só que tem uma coisa que eu acho que define melhor etapas da aventura, que a primeira parte e a última parte do jogo, elas são mais parecidas com o seriado moderno, sabe? Você vê a saga acontecendo. E ali, a metade, na verdade, o miolo do jogo, que é a viagem em si, ele parece mais um seriado antigo, ele é mais episódico. Você vai ver várias coisas acontecendo e, aparentemente, elas não têm ligação, mas elas têm. Essa ligação ela vai ficar aparente no final do jogo, né? Então, e eu acho também que, se a gente for falar de viagem, concordo totalmente com o que você falou. Ou você simplesmente pula pro destino e apaga ali as rações, ou então você descreve evento a evento. A gente tá mais no sentido de descrever evento a evento, só que ele não é o dia a dia, não é o cotidiano, o itinerário perfeito dos garotos. Não é uma descrição tolkieniana da viagem, onde você vai passar por todos os lugares eles têm uma determinada referência, ele tem uma base histórica ou alguma influência ou coisa do tipo. É tipo assim, olha, isso aqui acontece em viagens, ponto. Então, são eventos que são aparentemente isolados, mas eles são todos ligados por uma coisa importante, né? Que é o fundamento, assim, o tema do jogo. Mas você só vai pegar talvez essa ligação lá pro final. É uma coisa que ela tem uma estrutura um pouco parecida com Pontos Queimadas, no sentido de que o meio do Pontos Queimadas é a visita a um reino umbral. Para quem não leu Pontos Queimadas, Storyteller Exalt. E nesse reino umbral a gente a gente dá um cenário, vira pro narrador e fala, cara, usa do jeito que você quiser. Então, aqui estão sugestões. Né? Você pode ir pra lá, você pode ir pra cá e tal, etc. Se o narrador quiser, ele pode não ter o reino umbral. E pronto, é isso. E aí a viagem é o reino umbral, só que dessa vez físico, no meio das estradas, saca? Olha, você pode fazer essa porrada de coisa. Ou você pode fazer ainda coisas da sua cabeça. Ou você não pode fazer nada. Você pode simplesmente ir do ato 1 pro ato 3, de repente, saca? Tipo, obviamente,
pega uma informação aqui, pega uma outra coisa ali, e se você quiser condensar muito a crônica, ela é possível de ser feita. É possível jogar o Rios Profundos em 3 sessões, mas ele também é possível ser jogado, sei lá, 50 sessões. Eu acho que a gente teve essa preocupação de não somos nós narrando, para dar estímulos e ferramentas para outros grupos. Mas é eu e o Pedro que escrevemos, então ainda tem muito da gente. Nós dois somos 2 narradores muito sandbox, de criar um cenário e jogar os personagens nele. No segundo capítulo do livro, a gente tem uma descrição bem de todos os ambientes onde os jogadores vão passar. E no terceiro capítulo do livro é exatamente a aventura, a crônica. E aí, no momento da viagem, no terceiro capítulo, é justamente isso. A gente já descreveu são as estradas, as cidades do interior, cidades ribeirinhas, desses estados que acho que a gente nem chega a citar, não forçar o narrador a pegar tal estrada, mas como são. No terceiro capítulo, justamente uma viagem. Então a gente fala assim, vocês já entendem como são esses cenários? Quais são os climas legais de gerar? Então aqui estão algumas sugestões de coisas que podem aparecer nessa viagem. E cada grupo vai fazer aparecer o que fizer sentido para sua crônica. Se está seguindo a pontes queimadas, vai ter algumas coisas. Se você está fazendo uma crônica que vem de uma crônica sua e aí você vai usar Rios Profundos, você vai usar outras coisas, colocar outros NPCs, outros temas. Na verdade, é mais uma de tipo, olha quanta coisa pode existir nessa viagem de estrada. Use o que é relevante para a história que vocês querem contar, relevante para as coisas, para os temas que o seu grupo quer discutir. Enfim, esse momento é justamente isso. Nós damos ideias, nós estimular e outras pessoas criem as ideias deles. Inclusive, eu adoraria se a gente recebesse por aí o pessoal que lê, que narrar, nesse momento da viagem pela estrada, mandem ideias de outras coisas que aconteceram na estrada. Contem pra gente o que essa viagem pela estrada dos Garous, não pelas... o que eles fazem na estrada? Tipo, a gente com certeza não pegou todas as possibilidades. E descobrir as possibilidades dos outros grupos ia ser muito legal. Voltando então, você tá falando sobre os cenários e a parada que eu mais gostei. Eu gosto muito de elementos para o jogo, no sentido de não poderes, dons ou qualquer coisa do tipo, mas elementos para o cenário em si. Então eu gostei bastante dessa coisa que vocês fizeram, tanto a respeito dos caernes, quanto da relação entre eles e a coisa lá do ritual. Vou deixar ritual aqui, enfim, falando só isso para não dar muito spoiler. Mas foi o que eu gostei. Acho que o que eu gostei, no sentido, foi o que eu mais gostei. Eu terminar de ler os Profundos, fechar e falar, pronto, beleza, não vou jogar, né? Vou imaginar, terminei de ler e aí agora falei, beleza, agora vou narrar um Brasil que não vai ser necessariamente os Rios Profundos. Pô, massa, porque eu vou pegar essas 2 ideias aqui, sei lá, saca? Esses elementos aqui do cenário e vou colocar eles no meu cenário brasileiro. Se eu fosse fazer isso, por exemplo. Então eu gosto desse tipo de coisa. E aí foi o grande acerto que eu achei. Eu gostei disso bastante. Como você falou, né, no início, a gente sempre tem a preocupação de trazer uma coisa nova. E se a gente traz uma coisa nova que ela tá muito ligada à aventura, de forma a não poder ser usada em outra, eu acho que não tem muito sentido, sabe? Se você criar, por exemplo, a Númina, ou Ritual, ou, sei lá, um Caerne aí, que tá ligado só a essa aventura, poxa, ia ser... Só pode ser usado nela, né? Então... ia ser legal, mas não ia ser tão legal, eu acho. Eu sou um pouco avesso a aventuras, igual o André, aventuras prontas, igual o André estava falando. Então, assim, eu tenho uma preguiça, por exemplo, do aventura, que a gente, inclusive, traduziu Vidas Passadas pelo Nação Garou. Todo mundo adora aventura, todo mundo que joga. Eu imagino que jogar a aventura seja de fato legal, mas ela tem elementos que pertencem único e exclusivamente àquela aventura. Então, assim, na hora que você fecha ela, você fala, porra, beleza, acabei de ler um livro aqui, que se eu não jogar nesse livro, ele não me serve de nada. Muitas aspas aqui, tá, gente? Mas uma coisa mais ou menos assim, ou a aventura do peleiro, então, você lê e fala, porra, beleza, eu tenho que jogar isso aqui. Porque se eu não jogar isso aqui, ela não faz mais sentido, ela não vai funcionar em outro... Eu não consigo trazer esses elementos para outros lugares, né? A não ser com as devidas quebras ou qualquer coisa assim. E eu acho que é isso que
essa proposta que a gente tem desde sempre, de trazer sempre uma coisa nova, eu acho que é isso que faz com que os cenários estejam ganhando vida, como o André disse. Porque a gente estabelece um parâmetro para o cenário, por exemplo, tem o problema das pontes de lua. E aí, a partir desse problema, a gente tem que criar uma... Então a gente está trazendo coisa nova e fazendo aqueles parâmetros não serem status quo fixos, eles estão sempre acontecendo, mudando, dando prosseguimento para o cenário. Então o Brasil em Fúria agora, ele já é um pouco diferente de 2 anos atrás. Aqui eu acho que é muito legal do Rios Profundos é isso, se você pegar o livro, ler, ele é um livro de crônica de aventura, mas se você não quiser jogar ela, mas você é uma pessoa um grupo que está jogando no cenário brasileiro, ele já vai te dar ambientação de vários locais do Brasil, ele vai te dar como é que os presos de prata dividem essa liderança entre as duas casas, a coroa astral e a coroação irrompível. Ele vai te dar NPCs, quem gosta da mecânica, ele vai te dar... 2 novas mecânicas. Vai ter a mecânica do Lumen, vai ter rituais novos, fetiches novos, tem dons do W20 traduzidos que a gente utilizou, não são todos os dons, né, que estão no W20, mas alguns aparecem já, e quem quiser usar esses novos dons... Então, eu não gosto de aventura, não quero ler uma aventura, eu tenho minha crônica, eu criei a minha história. Mas te dá muito material. Nem que seja pra você pegar as 2 seitas dos Presos de Prata e fazer o que você quiser com elas. Mas tem um material ali. E outra, cara, como o Rios Profundos foi escrito quando eu já tinha feito boa parte do Sangue Nativo, tem coisa no Rios Profundos que vai ter ligação com Sangue Nativo, entendeu? A gente já foi fazendo esse trabalho de tecelã, né? De ligar os pontos ali e tornar o universo coeso, né? Ele tá livre o suficiente para ser usado separadamente, mas tudo tem ligação, e o leitor com olhar atento vai pegar muitos easter eggs também. E aí esse leitor com olhar atento, ou o leitor com olhar para ele comprar, então, os Rios Profundos, como é que é? Qual o proceder? Entra no Storyteller's Vault, digite Rios Profundos, aproveita e compra logo Pontos Queimados, Primeiros Uivos, o Brasil em Fúria também. Paga lá 4 doletas, porque tanto o André quanto eu tem que comprar o leite da criança. E é isso. Jogue, se divirta, dê o feedback. Xingue também nas partes que achar que a gente errou. Mas, por favor, joguem. Isso é o mais importante. Então tá bom, galera. Então é isso aí a respeito dos Rios Profundos, o novo livro do Nação Garou, aí dando sequência à crônica dos caminhos do Brasil, ou uma crônica completamente independente, se você quiser jogar ela num pacote fechado, tá? O link tá aqui na descrição, lá no site do Storytellers Vault, no preço de $4, só ir lá e fazer a sua compra, e é isso daí. André, Pedro, alguma consideração? Só lembrar também que na descrição vai ter aí o link do Rafael Figueiredo, Trilha do Vento, do Gustavo e do Skarma, para conferir as artes lá desses caras que são foda. E eu queria só agradecer a todo mundo que... Tô eu e o Pedro falando aqui, mas foi uma galera envolvida que ajudou, que deu pitaco, que jogou com a gente, que fez playtest, que diagramou, revisou, brigou com a gente. Tipo, esse rolê saiu, depende de todo mundo que tá aqui na nação e também de todo mundo que gosta de lobisomem e tá nessa luta desse jogo da década de 90 que a gente tá aqui ainda criando em cima. E para de agradecer que não é Oscar não, André. Tá bom. Beleza, galera, então é isso aí, a gente fecha aqui o nosso Garocast especial Rios Profundos. Muito obrigado, Pedro e André, pela participação, que é óbvio que não ia ser possível sem vocês aqui, porque não ia ter nada para falar, porque tipo assim, opa, peraí, então vamos lá. E agradecer todo mundo que tá na live aí nesse momento. O Rios Profundos já tá lá disponível lá no Storytellers Vault, no valor de $4, só ir lá e fazer a sua compra. Valeu, galera. Pedro, André, muito obrigado. Valeu, galera. Leia todas as nossas aventuras, nossos jogos, nossos podcasts. E é isso aí. Um abraço a todos. Eu não vou agradecer a mais ninguém, porque vão falar que eu tô no Oscar, então um beijão pra todo mundo. Tá certo. Valeu, galera. Um wave despedido pra todo mundo. Tchau.